Você sabe que o Adão e Eva, ele recebeu uma ordem de Deus, né? Que ele podia comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Mas ele tinha liberdade de comer de todos os frutos. Mas eles desobedeceram a Deus. E o que acontece quando eles desobedecem a Deus? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, do 1 até o 8, vai ver que é a desobediência, né, que acontece o pecado entra. E no versículo 8 diz assim, a palavra do Senhor: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Então, quando eles viram, na virada do dia, que toda vez Deus vinha se encontrar com eles, eles se esconderam de Deus. Por que se esconderam? Porque eles desobedeceram a Deus. E sabendo que eles desobedeceram a Deus, Deus podia penalizar ele, porque Deus tinha avisado a eles que no dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Mas ele não morreu. Mas mesmo assim, nós vemos Deus na busca do homem. O versículo 8 diz assim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então Deus foi na procura do homem. O versículo 10 diz: e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí ele, no versículo 11 diz: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comeste. Então quando eles comeram, eles perceberam que estavam nu, porque eles não conheciam o pecado, mas Satanás, ele iludiu Eva e conseguiu desobedecer a Deus. E muitas vezes é isso. O ser humano hoje está obedecendo mais às criaturas do que ao Criador. O que muitas igrejas falam, pregam, diz: não, se o pastor falar, eu obedeço. Não é o que a Bíblia diz, não. Então as pessoas estão invertendo o que tem que ser feito. De obedecer a Deus, nosso Criador, nosso Pai que fez, eles obedecem a seres humanos. Mas mesmo assim Deus vai na procura dos seres humanos. E diz aqui, depois do pecado, e mesmo após o pecado, que resultou na expulsão do homem do jardim, Deus não o abandonou, mas ordenou que uma casa fosse construída para que ele continuasse habitando no meio do homem. E quando nós vamos para Êxodo capítulo 25, até aí Gênesis, está bem pertinho, meu tempo está passando. Êxodo capítulo 25. Versículo 8, amém? A palavra do Senhor diz: e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então Deus pede para Moisés construir um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. E aí acontece a história do povo de Israel. Deus vai montando essa tenda e vai saindo, porque o povo de Deus, Moisés, ele vai com a ordem de Deus tirar o povo da escravidão. E quando tira aquele povo da escravidão lá, eles passam 40 anos andando no deserto. Mas aí ele vai montando uma tenda, porque Deus pediu para habitar no meio do seu povo. E essa tenda foi montada muitas vezes. Só que chegou uma hora que, diz aqui, o santuário terrestre construído por Moisés passou a ser o centro da religião e da vida do povo de Israel. Durante todos os peregrinação pelo deserto, o povo de Israel buscava o perdão divino através do sacrifício e cerimônia realizada no santuário. O santuário era símbolo da presença de Deus entre seu povo, da coluna de fogo à noite e na nuvem de dia. Deus demonstrava a sua presença, proteção e interesse para os seus filhos. Então Deus não desamparou os seus filhos em momento nenhum. Ele sempre está a presença de Deus ali. E nós vemos Deus trabalhando. Aí diz aqui, Siló, primeira capital do povo de Deus. Depois de vaguear 40 anos pelo deserto, liderado por Moisés, o povo de Deus chegou à fronteira da terra prometida, Canaã. Moisés não conseguiria mais com eles
Então Deus levantou Josué para que ele conduzisse o povo e tomasse posse da terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Após haver cruzado o rio Jordão, o povo chegou a Canaã, estabeleceu em Siló sua primeira capital. O santuário terrestre construído por Moisés havia sido armado e desarmado dezenas de vezes em sua jornada do Egito para Canaã. Finalmente, em Siló, ele foi armado pela última vez. O livro de Josué nos relata, né? E ali foi montada pela última vez. Só que na história você vai ver que Davi, ele vê Deus sendo representado numa tenda e diz assim: não, nós temos que construir uma casa para Deus. Eu, como sendo pecador, moro num palácio desse, porque que Deus, dono de tudo, não tem um templo para que nós possamos adorar Ele lá? E Deus, o desejo de Davi foi passado para Natan, mas não foi aceito por Deus. Deus disse: não, você não, vai ser seu filho. E aí Salomão, ele constrói o templo de Deus, e o templo de Deus é construído e a adoração é feita ali. Todas as adorações, tudo que acontecia ali, as pessoas iam para o templo que foi construído por Salomão. E depois é destruído esse templo. Irmão, o tempo passa rápido e eu já vou passar por outra situação aqui, porque se eu for para mais, eu não consigo concluir rapidinho. Mas a pergunta é: a habitação de Deus hoje é aonde? Onde Deus habita hoje? A habitação de Deus hoje, nós vamos ver lá em 1 Coríntios, nós vamos entender para nós encerrar já rapidinho. E a hora passa aqui, irmão Eduardo vai passar a mensagem dele também. 1 Coríntios, capítulo 1, 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém, irmão? Aqui nós vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 6,19. Diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tem parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Certo? Então, nosso corpo hoje é onde o Espírito Santo habita. Então nós temos que ter isso em dentro. Por isso que mais na frente aqui nessa lição, vocês vão estudar em casa, vem falando sobre os 8 remédios de Deus, certo? Então do que nós se alimenta, do que nós comemos e bebe, é o que vai fazer com que o Espírito Santo de Deus possa habitar em nós. E em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Deixa eu ver se é 31 mesmo. Capítulo 10, versículo 31 diz assim: portanto, comais, bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, irmão, que nós comemos, que nós bebemos, nós possamos fazer tudo isso para que o nome de Deus seja honrado em nós, porque é onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós vemos muitas igrejas aí falando que recebe o Espírito Santo, começa a pular, começa a saltar e come de tudo. Será que o Espírito Santo vai habitar um corpo desse? Mas pela misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, Deus faz com que isso aconteça, né? O Espírito Santo na vida de cada um de nós, porque nós, quando nós respiramos, nós temos o fruto de Deus na nossa vida. Amém? Irmão, eu vou passar para o irmão Eduardo. E aqui nós temos muitas coisas para nós falar, mas o tempo é curto, o tempo é pouco. Mas caso vocês não lerem essa lição, vocês vão aprender cada vez mais. Amém? Então, eu chamo o irmão Eduardo.